Olá! Nessa live eu vou falar sobre como você pode fazer para garantir a satisfação do seu cliente nos projetos de iluminação. Eu sei que isso é um tema bem importante, com certeza você tem essa preocupação, então fica aqui que a gente vai ter muito papo para falar hoje. Bom dia a todos! Nessa sexta-feira linda, tudo bem com vocês? Aqui onde eu moro, aqui onde eu trabalho, tá lindo o dia, espero que aí onde vocês estão também esteja. Sexta-feira é sempre um dia animado. Tudo bem? Bom dia, Giovanni. Bom dia, Caroline. Cassiane, bom dia. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Júlia. Ana Albuquerque, bom dia. Daniel. Suzy Ribeiro. Oi, Flávio, bom dia. Cris. Ana, Carol. Caroline, né? Acho que é isso. Andréa, bom dia. Rayane. Tudo jóia com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa última live de aquecimento para o Light Experience. O Light Experience, que é esse evento que eu desenvolvi, que vai acontecer na semana que vem. Ele começa na terça-feira, dia 1º de agosto, às 19 horas e 7 minutos do horário de Brasília. É um evento que é um curso intensivo para a gente mergulhar juntos na iluminação. É um curso de 4 dias, vai acontecer terça, quarta, quinta e domingo, ou seja, dia 1º, dia 2, dia 3 e dia 6 de agosto. Todos esses dias às 19 horas e 7 minutos no meu perfil do YouTube, no meu canal do YouTube. E eu tô desenvolvendo essas lives aqui essa semana, porque na semana que vem a gente vai ter muito conhecimento, vai ter muita informação, são aulas bastante intensas, com que tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eu achei importante fazer essas lives essa semana para que todo mundo tivesse mais ou menos na mesma página, todo mundo tivesse a mesma base e para que todos possam ter um bom aproveitamento, um ótimo aproveitamento do Light Experience que vai acontecer na semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu para o evento, é só você clicar no link que está na minha bio aqui e deixar ali o seu e-mail. Dessa forma, você já está inscrito e você tem possibilidade também de entrar no grupo VIP de alunos que fica no WhatsApp. Ali, quando você entra no grupo, é legal porque é uma comunicação mais instantânea, né, do que o e-mail, então fica mais fácil de você receber as nossas comunicações com rapidez. E para todos os que estiverem inscritos, a gente vai compartilhar os links das aulas com antecedência, os temas das aulas com antecedência, materiais complementares, as gravações das aulas. As aulas ficarão gravadas por um período de tempo bem curtinho, mas eu sempre estimulo bastante que vocês participem ao vivo, porque é um momento mais rico, é um momento mais interessante. E também uma coisa que eu ainda não tinha dito essa semana, na semana que vem a gente vai ter sorteios muito legais de prêmios totalmente relacionados aí com o mundo da iluminação e vai ser um evento muito diferenciado, você pode ter certeza. Todas as pessoas que já participaram de eventos similares meus saem falando que é o melhor evento que já participaram, que nunca viram tanto conhecimento assim sendo disseminado num curso livre e gratuito na internet. Então eu realmente não economizo conhecimento para dividir com vocês, então aproveitem, tá? O objetivo é que você realmente possa sair de cada uma das aulas do Light Experience com um aprendizado para implementar instantaneamente nos seus projetos e já ter melhoras, já conseguir identificar formas de melhorar tanto a qualidade da sua entrega, quanto de repente deixar de cometer um erro que você comete, fazer um projeto mais diferenciado e dessa forma conseguir abrir portas aí no mercado de trabalho para você fazer mais projetos, ter mais clientes e aumentar seu faturamento. Então o objetivo é que seja um curso bem prático para que você não apenas possa visualizar tudo na prática, mas também já possa implementar de forma bem rápida aí no seu dia a dia profissional. Então vão ser muitos assuntos ali todos os dias, tá? O tema da nossa live de hoje, então, é como garantir a satisfação do seu cliente. Essa é uma pergunta que aparece bastante para mim
no que diz respeito, né, sempre que as pessoas estão falando sobre projetos de iluminação, falam, Ju, como é que eu tenho certeza de que vai dar tudo certo, de que o meu cliente vai ficar feliz, que o meu cliente vai me indicar? Afinal, no nosso mercado de trabalho, a indicação é muito importante, né? Então, ter essa segurança, essa tranquilidade de que o cliente está satisfeito com o seu trabalho é muito positivo. Isso é muito... nos deixa mais calmos, realmente, né? Então, como é que a gente faz para garantir essa satisfação? Claro, né? Tem coisas que são óbvias. O projeto precisa estar certinho, o seu serviço precisa ser bem feito, você precisa cumprir os prazos, precisa cumprir tudo que tiver ali nas questões contratuais, as entregas, tal. Você precisa ter um bom relacionamento com o cliente, uma boa comunicação com o cliente, né? Precisa se apresentar bem, se posicionar bem. Tudo isso é óbvio, né? Isso também nem diz respeito somente a projetos de iluminação. Qualquer tipo de prestação de serviço, qualquer tipo de troca ali de comércio de serviço que a gente faz com o cliente, o que o cliente espera é que a gente faça tudo certinho. Assim como nós, quando contratamos algum serviço, também esperamos a mesma coisa. Então não é por aí que eu quero ir nessa live. Eu quero falar sobre pontos específicos do projeto de iluminação que são decisivos para garantir essa satisfação do seu cliente. E, no meu ponto de vista, há 3 pontos que são absolutamente decisivos e que vão determinar se o seu projeto vai ter sucesso, se o seu cliente vai ficar satisfeito ou não. E são nesses pontos que muita gente peca, por isso que são muito importantes. Aqui eu estou mencionando esses pontos, explicando esses pontos, mas lá no Light Experience eu vou me aprofundar ainda mais nisso, apresentar modelos práticos, tá? Para que isso fique mais claro. Então, o principal ponto que eu digo, e eu costumo dizer o seguinte, sem isso, com isso bem feito, o seu projeto tem muita chance de ter sucesso, tá? E claro que não garante o sucesso, porque depende de vários outros fatores. Mas sem isso bem feito, é certeza que o seu projeto vai dar errado. Ou pelo menos que você vai ter muito retrabalho, vai ter muita dificuldade aí para dar continuidade. Eu estou falando do briefing. O briefing é uma entrevista detalhada que a gente faz com o cliente assim que a gente fecha o contrato com o cliente. Então, depois que você assinou o contrato lá, todas as questões comerciais foram resolvidas e acordadas, a primeira conversa que você tem com o cliente é a reunião de briefing. E esse briefing diz respeito a uma entrevista detalhada que você faz com o cliente para entender todas as suas expectativas, todas as suas necessidades, quais são os objetivos dele, o que ele espera daquele projeto de iluminação. E de repente ele já pode te sinalizar, olha, eu gosto muito de determinado efeito de luz, eu gosto muito, olha, eu já tive um cliente, por exemplo, que me disse assim, olha, eu tenho uma luminária da Foscarini que eu adoro, que a Foscarini é uma marca super reconhecida internacionalmente. Ele me disse, eu tenho uma luminária da Foscarini, eu acho que não vai dar para encaixar no meu projeto, mas se você conseguisse encaixar, eu ficaria muito feliz. E aí, quando ele me disse isso, o que eu fui lá e encaixei no projeto dele, ele ficou super contente, porque ele tinha muito apreço por aquela luminária. Então, tudo que o cliente te fala naquele momento, nem sempre ele vai te dizer uma coisa direta e reta, né? Mas a gente precisa captar as coisas que ele diz para incorporar isso no projeto. Então, eu já tive cliente que já me falou isso, tive cliente que me falou, uma das perguntas que eu faço, né, é sobre se essa pessoa tem algum tipo de coleção, algum tipo de hobby, alguma coisa que a pessoa gosta, assim, que tem apreço. Eu já tive cliente que tinha coleção de revista, tive cliente que tinha coleção de bonequinho que montava, tive cliente que tinha coleção de carrinho, tive cliente que tinha instrumentos musicais, vários instrumentos. Então, tudo isso, a pessoa tem um apreço por aquilo, concorda? É legal a gente, claro, né, aquilo provavelmente vai ter um espaço dedicado no projeto dele também para colocar aquilo. Então, é legal a gente destacar aquilo com a iluminação. Eu gosto de perguntar se ele tem alguma peça decorativa que ele tem apreço. Algumas pessoas têm peças decorativas que vêm de família, de gerações, ou tem quadros, tem um quadro que determinada pessoa da família pintou, ou tem um quadro que é uma obra de arte, uma escultura. Isso também é super importante.
Às vezes a pessoa já te sinaliza ali uma preferência por determinada temperatura de cor ou eu me sinto melhor nessa situação. Olha, você pode até mostrar alguns exemplos de iluminação para ela e falar, olha, você gosta mais disso ou daquilo. Então você tem várias conversas a respeito de, vários tópicos são falados a respeito de iluminação. Além disso, você entende quem são as pessoas que vão usufruir daquele espaço. Num projeto residencial, por exemplo, é uma família, sou eu, meu marido, temos 2 filhos. Quais são as idades mais ou menos? Quais são os horários dessas pessoas? Eu já atendi, por exemplo, um casal que a esposa era médica e ela se levantava no meio da madrugada correndo para atender emergências. Poxa, então a gente precisava ter um tipo de iluminação ali que atendesse a esse momento, de forma que ela pudesse levantar no meio da madrugada, achar ali a roupa dela no armário, se vestir para sair, mas que o marido não fosse acordado nesse momento. Então essas questões também de horários, de rotinas são bem importantes. Assim também como o que eu considero talvez o mais importante de tudo, que é a última pergunta que eu faço em todos esses casos de briefing, que eu pergunto: quanto você gostaria de investir em equipamentos de iluminação no seu projeto de iluminação? E essa é uma pergunta bem complicada do cliente saber responder, porque produto de iluminação não é um produto que as pessoas geralmente têm muita noção de preço. E também nem se dão conta de quantos equipamentos são necessários para iluminar uma casa. Então eu fiz um projeto recentemente de uma casa aqui em Lisboa e eu estava conversando com um cliente, fiz essa pergunta para ele e ele falou: olha, não tenho muita ideia, mas pode fazer o que você achar melhor, né? O que você entender que vai fazer mais sentido para minha casa. E aí eu falei: olha, a última casa que eu fiz do seu tamanho, com área externa, com piscina, com esse tanto de suíte, tanana, a gente teve um investimento ali próximo de 50 mil euros. Aí ele: não, mas eu não quero gastar tudo isso. Ele achou um absurdo. Ele falou: não, mas eu não quero gastar tudo isso, isso é um absurdo e tal. Falei: tá bom. Então eu fiz um projeto para ele na faixa de 20, alguma coisa por aí. Quando eu mostrei o projeto para ele, que eu mostro o orçamento e tudo, ele viu que são muitas peças de cada item, que a gente não estava colocando itens caros, mas que era um projeto realmente muito grande, tem muitas suítes, tem área externa, tem piscina, nananana. E nessa hora ele falou: poxa, é verdade, ele entendeu que no projeto dele, pelo tamanho, pela escala e por ser um projeto de alto padrão, esse preço realmente fazia sentido. E nessa reunião ele até falou para mim, falou: não, dá pra gente esticar mais um pouquinho, se você achar que precisa, que tem alguma solução mais interessante que a gente pode colocar em algum lugar. Então, ter essa conversa com o cliente é bem importante para você fazer um projeto que esteja alinhado com as expectativas dele. Porque se ele está pensando em gastar 20 e você apresenta um projeto de 50, ele vai ficar ofendido, vai ficar bravo com você, vai achar que você está achando que o dinheiro dele nasce na árvore e isso acaba gerando um desgaste lá. Até a satisfação do cliente fica comprometida nesse momento, porque ele acha que você desvaloriza, né, aquele dinheiro dele. E ele tem, por outro lado, ele valoriza bastante aquilo. Então é muito importante ter essa conversa franca. E se você tem, né, experiência, falar: olha, no meu último projeto foi investido tanto, um equipamento de iluminação mais ou menos custa tanto, sabe? Dar referências para que ele te dê pelo menos um norte. Se ele quer gastar pouco, médio, bastante, se ele está disposto a fazer investimentos maiores, porque a partir disso você vai conseguir fazer uma proposta que seja muito aderente à expectativa dele, e isso vai fazer, primeiro, com que esse projeto seja viabilizado muito mais rápido, porque vai evitar que você tenha que ficar fazendo revisões. Imagina que você fez uma primeira proposta a 50 e ele fala: não, mas eu não quero gastar isso, eu quero gastar 20. Olha o tamanho da revisão que você tem que fazer, porque isso não é só trocar equipamento, você precisa trocar efeito de iluminação, conceito, muda tudo, né? Não dá para diminuir um projeto mais de 50% só trocando um equipamento por outro. Então, esse tamanho da revisão é muito grande, então por isso é muito importante, para proteger o seu próprio trabalho aí e também, claro, por essa questão da satisfação com o cliente. E um briefing bem feito, quando você entende todas as necessidades do cliente, você entende o que ele quer,
o que ele espera, esse projeto que você vai fazer vai estar tão certinho, tão alinhado de acordo com as necessidades dele, que você vai ter pouquíssimas necessidades de revisão. Você vai revisar uma coisinha ou outra, vai fazer um pequeno ajuste, coisas às vezes que surgem, mas facilita demais o seu trabalho. Então isso faz com que o projeto fique menos tempo no teu escritório, o que para você significa dinheiro, porque você vai conseguir pegar outros projetos, e para o cliente também ele fica muito contente, porque a coisa anda rápido e exatamente da forma como ele quer. Ele fala, esse profissional me ouviu, ele sabe, ele entendeu qual é a minha necessidade. Então, por isso que eu digo, o briefing é o ponto principal para garantir a satisfação do cliente, é o primeiro contato praticamente que você tem com o cliente depois que fecha o contrato, mas é o mais importante deles. Depois, outro ponto também que é muitíssimo importante é a especificação de produtos completa. E esse é um ponto que eu vejo muito profissional pecar. Eu vejo muito projeto que vem escrito assim, plafond de LED 4000 Kelvin, 40 watts, por exemplo. Qual que é esse plafond? Qual que é esse modelo? Qual que é a cor? Ele é um plafond quadrado? Ele é um plafond redondo? Qual que é o fluxo luminoso? Ele é dimerizável? E muitas vezes vem assim, não vem nem, por exemplo, 3000 Kelvin, vem cor quente. Aí ele é 3000 Kelvin, ele é 2700 Kelvin. Tem tantas variáveis e isso é tão complicado para o cliente quando ele vai a uma loja, ele tem uma lista ali com 15, 20, 30 itens e todos os itens estão especificados de uma forma superficial, que ele chega na loja, ele tem que tomar tantas decisões que ele não sabe, ele não tem ideia. E muitas vezes ele vai acabar ou tomando uma decisão errada, né, em relação ao que você tinha imaginado para o projeto, e aí o que vai ficar instalado é completamente diferente do que você tinha imaginado, porque a tua especificação não informava tudo o que ele precisava considerar para comprar. Algumas vezes ele vai pedir ajuda para o vendedor da loja, que na melhor das intenções vai tentar chegar ali na conclusão do que é o mais adequado, mas também não tem como ele adivinhar o que você quer. Então, a chance daquilo ali dar problema é muito grande. E o que o cliente espera é receber uma lista de material, entregar isso na loja e a loja falar para ele, custa tanto. Ele não quer ter que ficar na loja horas tomando decisões, porque ele nos pagou para tomar decisões. Ele contratou o serviço justamente para ele não ter que tomar decisão. Quando a gente devolve essa decisão para o cliente, a gente não está prestando um bom serviço. Além do fato, né, da gente poder ter resultados completamente diferentes do que a gente realmente gostaria. Principalmente quando a gente fala em características das fontes de luz, né, em temperatura de cor, como eu bem comentei. Ontem mesmo a gente teve uma live sobre temperatura de cor e eu falei da importância da gente ter as temperaturas de cor todas iguais em um mesmo ambiente, porque isso fica muito harmonioso. Se você coloca ali simplesmente temperatura de cor quente na sua especificação, 3000 Kelvin é a temperatura de cor quente, 2700 Kelvin também, e aí seu projeto pode virar um carnaval, né? Pode ficar com uma quantidade ali de informações muito diferente do que o que você queria. Só que aí você também não pode reclamar com a loja, porque você também não especificou certinho. Então, essa especificação completa é essencial. O que eu estou falando quando eu falo em especificação completa? Primeiro, a respeito do equipamento, da luminária. Então, qual é a cor de acabamento, qual é o tipo de instalação, é de sobrepor, é de embutir, é de trilho, é pendente, qual que é, se eu tenho algum material específico, né? Principalmente luminárias mais diferentes, tem luminária que é de alumínio, tem luminária que é de ABS, tem luminária que é de vidro, enfim, alguma questão relativa ao acabamento e qualquer outra questão que seja importante. Por exemplo, se a gente está colocando um plafond, ele pode ser quadrado, ele pode ser redondo, enfim, tudo isso é importante. Quando a gente fala da fonte de luz, qual que é o fluxo luminoso dessa fonte de luz? Qual é a temperatura de cor? Qual é o IRC? Qual que é o ângulo de abertura de facho? Deixa eu pensar, se eu tenho também o índice de proteção dessa fonte de luz, está mais relacionado à luminária, mas qual que é o índice de proteção? IP20, IP65, IP67? Também tem as características elétricas, qual que é a potência?
essa luminária é dimerizável ou não, qual que é a tensão de operação, ela é tensão de rede ou ela é baixa tensão, 12 volts ou 24 volts. São muitas coisas que precisam constar numa especificação. E realmente eu sei que você parece, né, falar, nossa Ju, mas tem que escrever tudo isso? Precisa, porque isso vai garantir que o que vai ser instalado vai ser exatamente o que você estipulou para aquele projeto, que não vai haver nenhum problema, nenhuma falha de comunicação. Até porque, foi o que eu disse, quando você não toma uma decisão, o vendedor da loja toma uma decisão por você ou o próprio cliente toma uma decisão e invariavelmente ele vai para o produto mais barato ou o produto que tem estoque na loja, não necessariamente o produto que você queria. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto aqui, que também é muitíssimo importante e diz respeito já à qualidade dessa instalação e a qualidade a manutenção dessa instalação ao longo do tempo, a gente está falando de detalhamento de instalação. No projeto executivo, eu preciso ter não apenas a especificação completa dos produtos, mas qualquer produto que fugir das condições normais de instalação, de embutir uma luminária no forro e de colocar uma luminária suspensa ali, ou colocar um spot num trilho, a gente precisa desenhar esse detalhe de instalação para que fique claro. A gente nunca pode achar nos projetos que alguma informação é óbvia. Isso é um dos piores erros que a gente pode cometer. Porque são tantas pessoas envolvidas naquele projeto, você faz o projeto, aí tem o empreiteiro, tem o eletricista, aí tem a pessoa da loja, aí tem o marceneiro que vai instalar a fonte de luz na marcenaria. São muitas pessoas envolvidas e as informações podem se perder ao longo do caminho. O que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para o eletricista, pode não ser óbvio para o marceneiro. Por isso que isso tudo precisa estar muito claro. Como que essa fonte de luz vai ser instalada, se eu tenho um driver remoto, onde que esse driver vai estar alojado, como é que tem que ser o detalhe de instalação naquela marcenaria, tudo isso precisa estar super bem desenhadinho, super bem detalhado, porque faz diferença no resultado, né? Um perfil de LED direcionado para o lugar errado, por exemplo, quando a gente faz iluminação de espelho, perfil integrado no espelho do banheiro mesmo, e esse perfil está atrás do espelho, o indicado é colocar o perfil virado para trás, não colocar o perfil virado para fora, né? Ou seja, para baixo e para as laterais. Por quê? Se ele está virado para baixo, a depender desse material da bancada, você pode ter a reflexão dessa linha de luz ou dos pontinhos na bancada, fica muito feio. Da mesma forma, se você coloca ele virado para fora e a pessoa tem acesso, né, às laterais ali do espelho, isso vai ofuscar. Então, precisa ser virado para trás. Essa é a forma adequada de fazer. Agora, se você não desenha isso, o marceneiro vai fazer da forma que ele achar mais adequado. E aí, depois, se ficar incoerente ou errado, né, conforme o que você queria, você também não pode reclamar. Só que aí, quem vai viver naquele ambiente e colher os frutos daquela falta de informação é o cliente, que vai ter que viver todo dia ali vendo aqueles pontinhos refletidos na pia dele, que vai ver aquela luminária ofuscando a sua visão, e ele vai falar, poxa, eu paguei o projeto não ficou bem feito. Porque aí a responsabilidade é nossa, enquanto projetistas, enquanto profissionais. Nós somos os especialistas, nós detemos o conhecimento. Esse conhecimento precisa estar no projeto. Até porque isso também nos resguarda de problemas. O que mais acontece na obra é um profissional ficar jogando a responsabilidade para o outro quando dá coisa errada, quando dá algum tipo de problema. E já aconteceu comigo do profissional lá, o marceneiro, sei lá, falar, não, mas isso não veio detalhado no projeto de iluminação. Falei, como não? Tá aqui. Tava lá o detalhe. Então, não tinha o que ele pudesse dizer a respeito do projeto de iluminação. Ele tinha que assumir a responsabilidade, foi erro dele. Ele não fez conforme o que constava no projeto. Então, a gente se resguarda também. Isso é muito, muito importante. Além, é claro, de você fornecer ali para o cliente, né, um projeto de qualidade. Você vai estar correspondendo à expectativa e entregando para ele um trabalho muito bem feito
de qualidade e que vai ser instalado e que vai ficar bom não no momento zero, vai ficar bom não só no papel, mas também na instalação e não só no momento zero, mas também ao longo do tempo, algo que é muito importante, tá? Então tudo isso que a gente está falando hoje, que eu estou comentando aqui na live, vai ser tratado em muita profundidade lá no Light Experience. Eu vou dar exemplos, vou mostrar, né, em imagens. Lá no Light Experience eu vou compartilhar a minha tela, então eu vou mostrar muitas coisas de imagens, de projetos, de aplicações. Vai ser um evento muito prático, inclusive eu vou abrir o Dialux e mostrar um projeto no Dialux por dentro feito para vocês. Por isso que eu digo que é uma experiência em iluminação e foi por isso que eu escolhi esse nome de evento. Porque realmente vai ser uma grande oportunidade para você que quer entender mais sobre projeto de iluminação e quer assistir uma aula ou participar de um evento, que você já saia com uma transformação palpável, que você já consiga implementar nos seus projetos e já colher os frutos dessas melhorias aí que você vai fazer nos seus projetos. Depois de cada aula do Light Experience, você vai ter melhorias para já implementar imediatamente nos seus projetos. Esse é o meu norte, né? Foi o meu norteador para esse evento. Então aproveita que ele começa na semana que vem, na terça-feira da semana que vem. Ele é totalmente gratuito, acontece a partir das 19 horas e 7 minutos no meu canal do YouTube. E para você se inscrever é só você clicar no link que está na minha bio e aí você consegue ali deixar seu e-mail, você já vai receber todas as informações a respeito do evento, links, temas das aulas, etc., materiais complementares também. E você também tem a possibilidade de entrar no grupo VIP do WhatsApp, onde eu também vou ter uma comunicação ali mais rápida e mais ágil com vocês. Tá bem? Vocês também vão receber materiais complementares, então vai ter tudo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí, apesar que eu acho que não passou nenhuma dúvida, eu fiquei de olho aqui se alguma coisa passava. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. A Marta pergunta, que horas é em Portugal? Aqui vão ser às 11 horas da noite. Então, é um horário meio 11h07, né, na verdade, que são 4 horas de diferença para o Brasil. É um horário meio difícil para quem está aqui, nem todo mundo consegue assistir ao vivo, por isso também esse é um dos motivos que eu vou deixar gravado, tá? Então, se por acaso não puder, né, for muito tarde, não conseguir assistir na hora, consegue assistir no dia seguinte. Então, é muito importante que esteja inscrito, porque no dia seguinte a gente manda o link da gravação, né, para assistir o replay da aula e também para baixar o material complementar, tá? Realmente é muito difícil achar um horário, como estão 4 horas de diferença agora, é muito difícil achar um horário que case para os dois países. Que bom, Camila, ótimo. Estou muito feliz então, espero contar com a presença de todos vocês. Que bom, Flávio, obrigada, querido. Fico contente então que vocês tenham gostado. A Elisa pergunta, Ju, como eu posso me especializar na área de iluminação? Elisa, o primeiro passo é você participar do Light Experience que vai acontecer na semana que vem. Lá eu vou falar tudo sobre iluminação, vou explicar todas as questões a respeito de projeto. É um primeiro passo muito importante que você vai tomar, que você pode ter certeza que vai ser um divisor de águas para você, tá? Participa do Light Experience e aí depois a gente conversa. Você pode ter certeza que vai ser muito importante para você. Obrigada, Marta, obrigada. Muito contente. Fico muito contente de receber esse feedback. Legal, Elisa, tô contando com a sua presença. E quando você estiver lá no YouTube, me manda no chat. Fala, olha, eu sou a Elisa, que falei que não ia perder. Eu vou lembrar de você, tá bom? Um beijo, então, para todos vocês. Aproveitem essa sexta-feira maravilhosa. Aproveitem o fim de semana. E a gente volta a se ver na terça-feira, 19 horas e 7 minutos. Obrigada, Andréia. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.